No Metrópolis de hoje, arte na rua para surpreender. A abertura do Festival Vídeo Brasil de casa própria. Traição e política no palco. A morte do imperador Júlio César em texto de Shakespeare. Notem que ao retirar seu aço maldito, o sangue de César o seguiu, correndo à porta, a fim de convencer-se de que era Brutus mesmo quem batia de modo tão cruel. Bem-vindos ao Metrópolis. E quem passa pelas ruas no corre-corre de São Paulo, às vezes não se dá conta dos pequenos detalhes. Pois bem, está na hora de parar e prestar mais atenção. Quem sabe você não dá de cara com o trabalho do artista plástico Zé Vicente. Ele mistura fotografia, colagem e intervenção urbana. A Zíper Galeria separou uma seleção dele na mostra chamada Pela Rua com Recortes. Zé Vicente, como é que surgiu a ideia dessas intervenções que você faz? Eu trabalho com colagem há bastante tempo, manual, e esses recortes ficam dispersos ali pelo ateliê. Eu levei para a rua um dia, coloquei em alguns lugares e fotografei. Aqui, o que tem? Várias imagens, né? Que você recortou de recortes de revista. E aí eu escolho um lugar, vou andando. Então eu gosto muito desses lugares que dá para encaixar, sabe? Você não cola? Às vezes eu colo, eu ponho uma massinha, mas quando dá para encaixar, eu acho muito legal. É interessante essa coisa do caminhar procurando pequenos lugares, né? Então, às vezes... Você deve ser um cara que caminha olhando muitos detalhes, né? Exatamente. E às vezes eu fico parado, olhando para um lugar onde não tem nada, assim, né? Então as pessoas passam e falam, o que esse cara tá olhando? Tá olhando aqui. Me acham meio louco, né? O recorte de uma imagem inserida num micro cenário urbano e isso recortado de novo pela foto, entendeu? Faz essa confusão do que é o quê? O que é recorte, o que é bidimensional, o que é tri, coisa de escala, que é bem interessante também. Bom programa, hein, menino? Muito obrigado. Muito obrigado. É no chão? É no chão, mas as pessoas não pisam em cima. A arte de rua é assim mesmo. Aqui. Sensacional. Mas aí o que surgiu primeiro? Foi o recorte ou você viu o buraco primeiro? O recorte. Já estava procurando um buraco, algum lugar onde ele pudesse Onde ele pudesse enfiar. Estar com a cabeça enfiada. É isso. Gustavo, por que você parou aqui? Eu parei aqui porque eu percebi que tinha esse cara aqui de costas, de cueca, eu acho. E eu achei legal, um tipo de arte, uma coisa diferente. Zé explica pra ele, porque ele ficou curioso pra saber o que você fez aqui. O que você fez? O que quer dizer isso? É uma espécie de colagem, certo. Só que na cidade. Só que uma microintervenção urbana. Depois disso aqui vira uma foto maior, que até eu vou descobrir daqui a pouco, ampliada, né? E que depois vai para a galeria. Entendi. Tá. Legal. Gostou? Gostei, cara. Gostei. Parabéns. Agora me apresente o seu trabalho, como ele fica na galeria. Então, aí são as fotos ampliadas, né? Que em outra escala, em outra situação. E para que não ficasse só fotografia, eu achei interessante até montar alguns trabalhos com o recorte em si. Sim. Sabe? Que dá um pouco mais Por de exemplo? Organicidade, né? Esse
É um ralo que, claro, agora, né, ampliado fica em outra proporção. Esse foi interessante porque ele criou um pouco mais esse amálgama o que é o que, essa dúvida. E aqui tem um reflexo que parece que é água, né, mesmo, mas é o reflexo do papel da revista. Entendeu? Então essas coincidências... Também o real e o fictício... Exatamente. Todos esses trabalhos estão também no Instagram? Estão. E muito mais outras coisas. No meu perfil, que é Zé Vicente, tudo junto, com T mudo. Tá aqui, Zé Vicente com T mudo. E tem um hashtag que é Pela Rua com Recortes, tudo junto. Ah, também tem. Daí tá mais selecionado desse projeto, né? Muito legal, parabéns, Zé Vicente. E começou o 19º Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil Panoramas do Sul. A mostra apresenta vídeos, exposições e performances. Este ano o festival acontece em 3 endereços, no Sesc Pompeia, no Paço das Artes e no Galpão Vídeo Brasil, um espaço recém-inaugurado dedicado exclusivamente à programação audiovisual. Um grande espaço instalado no bairro da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, a partir de agora abriga a produção audiovisual brasileira. O espaço existe em função da coleção, né? Não só uma coleção de documentos, de obras, de registro de depoimentos com artistas, mas também de uma coleção extraordinária de livros de arte, especializados sobretudo em livros de arte e arte e tecnologia, o vídeo acima de tudo, arte e cultura e arte contemporânea. O Galpão Vídeo Brasil é apenas um dos espaços que cedia o 19º Festival de Arte Contemporânea de Vídeos. O Sesc Pompeia é outro endereço. Esse foco realmente na geopolítica do Sul e toda a manifestação de artistas que, de alguma forma, trazem esse questionamento, essa discussão. Então, me parece muito importante dar voz a quem tem menos possibilidade de tê-lo. E, nesse sentido, o Vídeo Brasil trabalha nessa direção com muita força. 69 artistas de 25 países apresentam trabalhos que discutem questões históricas, políticas e sociais sobre o eixo sul global. Pela primeira vez, o Vídeo Brasil escolheu 4 artistas para produzirem trabalhos com a curadoria do festival. São projetos que os artistas tiveram um acompanhamento durante quase um ano dos curadores, um diálogo para desenvolverem seus projetos, para tirarem algumas dúvidas, para fazerem trocas, que é outra questão importante para a arte contemporânea, principalmente esses artistas que estão fora do sistema, de um sistema global das artes e que às vezes têm muita dificuldade para poder ter esse tipo de troca com curadoria ou com críticos. O trabalho do africano Abdoulaye Konaté foi o primeiro escolhido da mostra e serviu de eixo para a escolha dos demais artistas. Na principal tela, Konaté buscou inspiração nas tribos indígenas Guarani, onde ele identificou muita semelhança com as tribos de Mali. La troisième pièce est surtout sur les problèmes de liberté. Le titre, c'est Le Crayon. Le Crayon, je fais une sorte de rappel sur ce qui s'est passé à Paris, le massacre qu'il y a eu au niveau des caricaturistes, mais aussi toute la censure des fanatiques sur ceux qui écrivent sur les religions, ceux qui écrivent sur des points de vue politiques qui, pour moi, freinent la liberté d'expression. E agora nós falamos de cinema. Começou no Rio de Janeiro a mostra Cinema de Montagem. O evento, que acabou de passar por São Paulo, traz 21 filmes do Brasil e do exterior, alguns inéditos por aqui.
Os debates políticos nas últimas eleições presidenciais foram a inspiração para o diretor Roberto Alvim adaptar pela primeira vez um texto de Shakespeare. César, Como Construir um Império, mostra a conspiração contra o imperador romano, Júlio César, assassinado em pleno Senado. E os atores Caco Ciocler e Carmo Dalla Vecchia, protagonistas do espetáculo, estão aqui no Metrópolis. Boa noite, rapaziada. Boa noite. A gente pensa no Júlio César, tem todas as referências, né, que a gente já viu em cinema, e aí estão só vocês dois aqui. E não tem mais ninguém no espetáculo atuando, né? Como é que é? Vocês fazem, na verdade, todos os Eu vi personagens. você falando os protagonistas, eu pensei, mas nós somos os protagonistas e os outros, que cadê o grande elenco? Cadê o grande elenco? Não, somos nós mesmos. Quantos personagens vocês fazem? Acho que quatro ou cinco cada um a gente faria. Quatro protagonistas, na verdade, que é Júlio César, Brutus, Marco Antônio, Cássio. E eu sempre esqueci. E tem mais alguém? Cícero. E Cícero. Tem os conspiradores também, que uma hora aparecem todos juntos. E vocês fazem isso num rodízio. É proposital isso, claro. Por quê? Como é que foi isso conversado com o Roberto Alvim? Qual é a razão? Por favor. Não, a razão que o Roberto escolheu isso, justamente, é a peça mais política de Shakespeare, né? Justamente para mostrar esses discursos flutuantes, esses discursos cambiantes que muitas vezes, não importando a pessoa que está falando, quando você vê a pessoa muda o discurso dela adequado com a situação que ela está se encontrando naquele momento. Então, essa peça fala justamente sobre isso. E apesar de a gente encontrar um momento político muito propício para se contar essa história, desde o início dos ensaios, assim, é uma coisa que eu pensava para mim, assim, quando que na minha vida eu troquei o meu discurso por estar numa situação diferente. Estamos falando de política, né? Sim. Mas eu acho que basicamente é essa reflexão. Nós temos uma reflexão muito grande política pelo momento que nós nos encontramos agora. Mas eu não sei, eu digo para mim, eu acho mais interessante quando eu consigo aproximar de mim e pensar em que situação da minha vida eu fiz isso. Porque geralmente a gente coloca a responsabilidade tão ao redor. A inspiração, conforme eu falei agora no início do programa, veio dos debates políticos que o Roberto viu, vivendo os debates políticos e como que a palavra pode mudar, circular entre um candidato e outro, não é? Não só isso, como a gente está vivendo esse momento, né? Os discursos são assombrosamente cambiantes, né? É como se não importasse quem está dizendo aquilo ou como se a gente não reconhecesse mais quem está fazendo esse discurso. Mas essa pessoa não dizia tal coisa, o oposto disso até 6 meses atrás. Sim. Então, essa provocação o Roberto quis trazer justamente porque mas quem está falando isso agora? Mas é esta provocação? Exatamente isso. Quem está falando isso agora? Claro. Eu assisti, e causa essa confusão no espectador porque vocês cambiam os personagens entre vocês e a gente não sabe mais quem é quem e quem está falando o quê. Mas exatamente. Essa ideia, a proposta é exatamente essa. Vamos ver um trechinho? Vamos lá. Encerro, portanto, meu testemunho público com estas palavras. Assim como assassinei meu melhor amigo pelo bem de todos, guardo o mesmo punhal para mim mesmo quando este povo e esta terra tiver necessidade de minha morte. Pois quando o nobre César viu apunhalando a ingratidão mais forte que a mão dos traidores, o derrotou completamente. Essa luz, ela é propositalmente bem escura, eu acho que é para dar essa coisa da conspiração, da coisa velada. É isso? O Roberto, ele sempre ele fala que não necessariamente é para você entender, mas para você ficar sensibilizado com a história que está sendo contada ali. Então, na verdade, quando você coloca pouca luz e quando você coloca a voz tão forte na boca dos atores, assim, na minha opinião, e acredito que é o que ele pensa também, você faz com que o inconsciente de quem está assistindo trabalhe também, né? Claro. Você faz com que ele participe da cena, você faz com que se expanda a cabeça dele e aquilo toma uma conotação para ele mesmo.
Isso que eu acho interessante, assim, a gente não necessariamente tem uma luz chapada no espetáculo o tempo inteiro, não tem. O Roberto tem essa pesquisa, né? Não é uma coisa só desse espetáculo, ele tem uma companhia que pesquisa essa linguagem. Engraçado que eu estava vendo o Eclipse agora, dia 27, e eu entendi um pouco o trabalho dele, porque o trabalho do Roberto é um eclipse, né? O eclipse torna a Lua mais interessante do que ela é, porque ela oculta alguma coisa e você passa a imaginar esta Lua, sente saudade dessa Lua. O Roberto quer provocar um pouco isso nos espetáculos dele, né? Claro. Ele acha que a penumbra revela mais o invisível do que a luz. Exatamente, é exatamente isso. Agora, vocês chegaram a ver, porque eu vi aquele filme do Joseph Mankiewicz, de 53, com o Marlon Brando fazendo o Marco Antônio. Eu vi. Vocês viram? Eu vi uns trechos. Você viu uns trechos. Você viu por causa do espetáculo ou você já tinha visto? Não, eu vi por conta do espetáculo. Eu vi por conta do espetáculo. Certo. Exatamente por isso. E você viu uns trechos em Eu vi este trecho, porque é o trecho... Esse mesmo trecho aí que o Marlon Brando está fazendo. É o discurso do Marco Antônio. É o discurso do Marco Antônio. Depois do discurso do Brutus, né? Exato. O César acabou de ser assassinado, Brutus justifica o ato dele, é tido como um herói por toda a população. Em seguida, ele dá a palavra para o Marco Antônio, num discurso, consegue reverter e transformar o Brutus no grande vilão da história, né? Essa é a cena emblemática da peça, do filme, do texto do Shakespeare, porque é justamente isso, diante da mesma situação, como dois discursos podem cambiar a cabeça do povo. A cabeça do povo. São dois discursos diferentes, antagônicos, e o povo que apoia um, acaba apoiando o outro. Minutos depois. É a prosódia, né? O ato de você discutir, através das suas palavras, você conseguir reverter aquela imagem, aquela história que está sendo contada. Ou seja, a princípio, eu acho que a dúvida é mais interessante do que você saber se Brutus Não é isso, agiu. diante do mesmo ato, depende de como você interpreta esse ato, ele é entendido de uma maneira diferente. Ou seja, qual é a verdade do ato? Claro. Não sei. E fica sempre essa dúvida assim. Na verdade, eu me lembro, desde que eu estudei Império Romano e Júlio César, ficava sempre essa dúvida. Até que ponto Júlio César seria realmente um imperador tirânico ou ele faria um império mais democrático? Sempre ficou essa dúvida na história, não é? Porque acabou sendo assassinado pelo filho dele, filho adotivo, Brutus, até tu, Brutus, que é a famosa frase, não é? E não se sabe, como não se sabe até hoje o que os nossos políticos estão dizendo, né? Claro, estão sendo acusados de querer transformar o Brasil numa Venezuela, mas com que prova? Quem disse isso, né? É a mesma coisa, é mais próximo do que a gente imagina, né? Claro. Os discursos políticos são muito interesseiros nesse sentido, né? É preciso que se faça a população acreditar em determinadas coisas para se conduzir o processo para determinados lugares que nos interessam. Claro. Mesma coisa. É quando você abre a mão do bem comum e fica mais importante do que isso um partido, um conceito, muito mais do que eu não vou fazer a você o que eu não gostaria que fizessem comigo. Né? Claro. Agora, Caco, você vai fazer César. Além de Júlio César, César Camargo Mariano. É por isso que esse piano está aqui, é isso? É por isso que esse piano está aqui, é isso? Exatamente, você está convidado. Aliás, eu esqueci de dizer, cara. O Vladimir Safato fez uma trilha maravilhosa, incrível. O Vladimir Safato, que é conhecido como um brilhante filósofo, é também um brilhante pianista, fez a trilha. E compositor, as músicas Compositor, exatamente. Você pode sentar aqui, porque eu sei que agora você já sabe tocar piano. Você está brincando. Tô brincando. Você aprendeu a tocar piano para fazer o César Camargo Mariano? Não é que eu aprendi a tocar piano, eu aprendi a tocar 6 músicas. E não é que eu aprendi a tocar 6 músicas, eu não faço ideia do que eu esteja tocando. Eu decorei a coreografia dos dedos. Você decorou a coreografia? Em 10 aulas eu não tinha outra. Eu não sei se aquilo é um fá, se é um dó, não sei o que eu estou fazendo. Mas eu tive que decorar a coreografia. Aí a gente está vendo a própria Elis com o César. Eu achei que fosse eu. Não era você. Quando é que esse filme estreia? Tá previsto para segundo semestre do ano que vem só. Segundo semestre do ano que vem? Já acabou? As filmagens já acabaram, agora tem todo o processo de montagem. E você vai tocar piano a partir de agora? Eu fiquei com vontade de entender o que eu estou fazendo. Faz aula com o Vladimir Safatli, rapaz. Olha, vou pensar. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês. Não vamos esquecer de dizer onde está o espetáculo, no Centro Cultural São Paulo, lá do lado da estação Vergueiro de metrô. Exatamente, é legal porque a gente pode ir de metrô. Deve ir de metrô. Exatamente, deve ir de metrô. Você sai do metrô... Desce,
pega à direita e já está lá. Já entra tá na Sala Jardel Filho. Sexta e sábado às 9 horas da noite e domingo às 8. Ok. Curtíssima temporada, vamos até só o final de outubro. Dia 18. Até o final aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Depois viajam. Beleza. Tá obrigado, então. Obrigado você. Obrigado. E você já ouviu a nova música de David Bowie? O inglês acaba de fazer o tema de abertura de uma minissérie de televisão que se chama The Last Panthers, ou As Últimas Panteras, que é uma produção policial que vai estrear na TV europeia no próximo mês. On the day of execution, only women kneel and smile. At the center of it all, your E, finalmente, quase 2 anos após a sanção da presidente Dilma Rousseff, foi regulamentada a lei da meia entrada. A cota destinada a estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência será de 40% do total. A lei passa a valer a partir do dia 1º de dezembro, mas não esclarece quem será responsável pela fiscalização. O texto apenas fala que está a cargo dos órgãos públicos competentes, federais, estaduais, municipais e distritais, conforme a área de atuação. A expectativa no setor é de queda no preço dos ingressos, já que, segundo os produtores culturais, a meia entrada respondia por grande parte das vendas, encarecendo o custo para quem não tinha o benefício. Outros acreditam que a medida vai dificultar e muito a aquisição de meia entrada sem baixar o preço do ingresso final. Olha, o Metrópolis vai ficar de olho. E o ex-Beatle John Lennon ganhou uma bela homenagem no Central Park, em Nova York. Cerca de 2.000 pessoas fizeram uma corrente humana para desenhar o símbolo da paz. O objetivo era entrar para o livro dos recordes e quebrar a marca anterior, que era um símbolo de 5.800 pessoas. Na próxima sexta-feira, John Lennon faria 75 anos. O músico foi assassinado em 1980, próximo ao local onde foi homenageado. E com John Lennon nós encerramos o Metrópolis de hoje. Uma boa noite e até amanhã.